2 de março de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 2. Seja bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nós vamos fazer a leitura de Provérbios ao longo desse mês de março, aproveitando que março tem 31 dias e Provérbios também tem 31 capítulos. Vamos ler um capítulo por dia, com o propósito de aumentar a sabedoria e a relação com Deus. O livro de Provérbios foi escrito na maioria pelo rei Salomão e o capítulo 30 foi escrito por Agur, o 31 foi escrito pelo rei Lemuel e esse livro traz sabedoria para toda a área da vida, que você tem alguma dúvida, que você não saiba o que fazer. Por isso que esse é um ótimo livro para o crescimento pessoal e o aumento da sabedoria para a tomada de boas decisões em tudo que fizer. O capítulo 2, ele completa o capítulo 1. O capítulo 1, que nós lemos ontem, tem como destaque o versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos seguem a sua vida com o lema: deixa a vida me levar. Eles não pensam a respeito das suas decisões e eles não têm um fundamento para que sigam as suas vidas. Muitas seguem o fundamento do prazer. O que importa é aquilo que me dá prazer, é aquilo que eu quero fazer agora. O fundamento delas é: eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Essas pessoas seguem uma vida louca, significa uma vida sem nenhum direcionamento. Agora, o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. E temor ao Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor. Absoluto respeito significa colocá-lo em primeiro lugar. Quando você começa com Deus em primeiro lugar, você tem um fundamento, um princípio, um começo, uma origem, uma linha que você segue e que você encontra a ciência. Significa o conhecimento, você encontra a sabedoria, você encontra o conhecimento a respeito do que você está fazendo. Agora, no capítulo 2 de hoje, nós vamos ler como adquirir o temor ao Senhor. Como que você consegue ter o absoluto respeito por Deus. Então, o capítulo 2 começa dizendo assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Percebe-se pela leitura desses 5 versículos do capítulo 2 que aqui está o mapa de como conseguir ter Deus como prioridade na vida, como recebê-lo como o fundamento da nossa vida. Aqui estão os passos para ter o temor ao Senhor. Ele diz aqui, lendo mais uma vez o versículo 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, a primeira coisa que precisamos fazer para termos o temor ao Senhor é saber quais são as palavras dele. Como que eu consigo ter o absoluto respeito a Deus se eu não conheço como ele pensa, o que ele quer de mim?
Quais são os fundamentos dele? Por isso que ele diz no versículo 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras. O primeiro ponto é aceitar a palavra de Deus, ler a Bíblia para você conhecer a vontade de Deus e esconderes contigo os meus mandamentos. Você pode aceitar a palavra, escutar, mas não guardar no coração. Então, é importante quando você lê a Bíblia que você tenha um caderno, que você tenha uma caneta, que você faça anotações a respeito do que você está aprendendo de Deus, para que você anote e lembre: isso eu preciso mudar, isso eu posso melhorar. Então, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Nós aceitamos as palavras ouvindo. Então, a primeira coisa é ouça bastante as mensagens de Deus. Procure conhecer a respeito da Bíblia. Segundo, guarde, esconda no seu coração aquilo que você vai aprendendo sobre os mandamentos de Deus. Terceiro, o versículo 2: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Seja atento à sabedoria e para inclinares o teu coração ao entendimento. Incline o seu coração para entender as palavras de Deus. Agora, o versículo 3: e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. O versículo 3 diz: peça em oração a Deus: Senhor, me dá entendimento. Senhor, me dá inteligência. Peça isso. Peça quando o versículo 3 diz na segunda parte: e por inteligência alçares a tua voz. Alçar a voz é levantar a voz. Levantar a voz é no sentido de pedir a Deus que você realmente quer receber a inteligência dele. Peça como quem tem muita vontade de saber qual é a inteligência que Deus tem para dar direção a você. Aí 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. O versículo 4 diz: busque isso como um tesouro escondido. Busque como quem busca prata, como quem procura tesouros escondidos. Quem procura prata e tesouros escondidos está ali colocando todo o seu empenho, todo o seu esforço para encontrar os metais preciosos. Então, busque isso acima de tudo na sua vida. Versículo 5: então entenderás o temor do Senhor. Significa que, fazendo isso, você vai entender o que é o temor do Senhor, o que é o respeito extremo ao Senhor, qual é a vontade do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Aí, após os primeiros 5 versículos que explicam como ter o temor ao Senhor, Provérbios capítulo 2, a partir do versículo 6, começa a dizer quais são os benefícios disso. Versículo 6, o primeiro benefício: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. 8, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, o primeiro benefício: o Senhor dá a sabedoria. Da boca dele vem o conhecimento e o entendimento. Então, busque o temor ao Senhor, porque o Senhor, ele dá a sabedoria. Da boca dele vem o conhecimento e o entendimento. Se você buscar a Deus, você de fato vai ter a sabedoria. Esse é o primeiro benefício. Você vai ter a sabedoria, porque você estará buscando no lugar certo, na pessoa certa, que é o Senhor. Ele dá a sabedoria e o conhecimento e o entendimento. Agora o 7. Ele reserva
a verdadeira sabedoria para os retos. Quando você busca o temor ao Senhor, você está buscando o caminho reto, o caminho certo. Ele vai ser o teu escudo. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincero. Sincero significa sem cera. Essa palavra tem origem nos vasos que, quando ficavam rachados, as pessoas passavam cera para esconder as rachaduras do vaso. E quando o vaso vem com a cera, ele vem com uma maquiagem escondendo as suas trincas. Nós não podemos esconder as nossas rachaduras, mas temos que ir até o Senhor como vasos sem cera. Mostre a Deus onde estão as suas fraquezas. Confesse a Deus que você tem essa e aquela fraqueza e que você deseja receber o auxílio, a ajuda dele. Ele ama os que são sinceros. Escudo é para os que caminham na sinceridade. O Senhor quer ser o seu escudo. Ele quer ajudar você a vencer as suas rachaduras. Agora o versículo 8. O versículo 7 diz que ele é o escudo para os que são sinceros. Se você esconder as suas rachaduras, do que adianta esconder? Ele é Deus. O Salmo 139 fala que se você subir nas alturas, ele está lá. Se você descer nas trevas, ele também está lá. Se você for na profundeza dos mares, ele também está lá. E se você se colocar em um quarto escuro, ele também está lá. Para Deus, as trevas são como a luz. Ele vê todas as coisas. Então, seja sincero, confesse as suas fraquezas para Deus. Ele quer ajudar você a vencer todas as suas fraquezas, as suas rachaduras. Ele é aquele que é o oleiro. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, está escrito que Deus disse para o profeta Jeremias assim: vá até a casa do oleiro, porque eu quero falar com você. Ele foi até a casa do oleiro e ele viu o oleiro trabalhando na formação de um vaso. De repente, aquele oleiro derrubou o vaso e ele se quebrou. E ele pegou aquela argila, colocou sobre a mesa e começou a formar um outro vaso. E Deus disse para Jeremias assim: vocês são como aquele barro, como aquela argila. Eu posso formar de vocês um novo vaso. Então Deus trouxe essa revelação para o profeta Jeremias, que se aplica para mim, que se aplica para você. Ele pode formar em nós um novo vaso, desde que você seja sincero e confesse a Deus as suas fraquezas. Versículo 8: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então Deus, ele guarda as veredas, ou seja, os caminhos do juízo, e ele conserva o caminho dos seus santos. A palavra santo vem de kadosh, e kadosh significa separado. Então, dizer que alguém é santo significa dizer que alguém está separado para Deus. A pessoa que é santa é a pessoa que tomou uma decisão. Ela disse: eu separo a minha vida das coisas dessa terra, desse mundo, e eu consagro. Consagrar significa eu me separo para ser de Deus. Então, o versículo 8 diz assim: para que guarde as veredas do juízo, significa para que você tenha no coração os caminhos do que é certo, do que é justo, e consiga andar no que é justo e conserve o caminho dos seus santos. É Ele que conserva o nosso caminho. Ele conserva o caminho daqueles que se separam para segui-lo. Então, esses são alguns dos benefícios do temor ao Senhor. O versículo 6, repetindo, ele dá a sabedoria,
da boca dele vem o conhecimento e entendimento. Você vai estar na fonte certa. 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. O Senhor dará a você a verdadeira sabedoria. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Ele vai ser seu protetor e vai ajudar você nas suas fraquezas. Quando você for sincero, for até ele sem maquiagem, confessando as fraquezas a ele. Versículo 8: para que guardes as veredas do juízo. Ele vai mostrar a você quais os caminhos do que é certo, do juízo, e conserve o caminho dos seus santos. Ele vai conservar o caminho quando você se consagrar a ele. Agora, versículo 9: então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Então, quando você receber, fizer tudo o que está escrito no versículo 1 até o versículo 5, quando você se esforçar de aceitar as palavras dele, esconder no coração, fazer o seu ouvido atento à sabedoria, inclinar o coração para o entendimento, pedir, clamar para ter entendimento e pedir inteligência e buscar isso como quem busca tesouros escondidos, você vai entender o temor ao Senhor e você vai receber o que está no 6, 7, 8, que nós acabamos de ler, a verdadeira sabedoria, você vai guardar os caminhos da justiça e você vai entender o que é a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Quando o 9 diz que você então entenderá a justiça, o juízo, a equidade e as boas veredas, ele está dizendo, se tornará fácil para que você veja, perceba. Isso é justo e isso é injusto. Isso é certo, isso não é certo. É dessa forma que eu devo seguir. Você percebe que nos dias atuais as pessoas têm muita dúvida. Ah, mas eu estou gostando de tal pessoa e eu sou casado. Mas se eu sair com ela vai ser só uma vez. Será que é errado? Será que é certo? Será que se eu der só uma saída, vai ser só uma coisa passageira, provisória? Será que eu estaria fazendo certo? Você vê pessoas hoje em dia que têm dúvida a respeito disso. Não é claro para ela. E quando eu falo isso de maneira séria. A pessoa vem e fala assim, mas é só uma vez. Eu nunca vou ter a chance de sair com uma pessoa que é tão bonita, que chama a minha atenção, e vai ser só uma vez, porque daí eu não vou ficar mais com essa vontade e vou conseguir ser fiel daqui para frente. A pessoa realmente tem dúvida. Será que se eu deixar de declarar esse imposto, eu vou estar sendo injusto? O governo é tão corrupto, eles roubam tanta gente. Então, se eu não declarar essa receita, eu acho que eu não estou fazendo nada de errado. A pessoa tem dúvida de que tudo aquilo que você recebe, você deve realizar o pagamento. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em um momento, pararam Jesus e disseram: você e os seus discípulos não pagam os impostos? E Jesus disse para Pedro: vá até o mar e pesque o primeiro peixe, e tire da boca do peixe o estáter, e paga o tributo por mim e por ti. Então, e logo em seguida Jesus disse: dai a César o que é de César. César representava o imperador romano. Ele representava o Estado. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tenha dúvida a respeito da declaração correta dos impostos. Ah, mas se eu declarar o imposto, daí o meu lucro é menor. É melhor você ter um lucro em que você sabe que você honrou todos os compromissos e que você nunca vai ficar em débito com a Receita Federal, do que você ficar sempre com
aquele medo, aquela dúvida a respeito de responder um processo fiscal. Tem outras pessoas que falam, mas se eu fizer o acordo com o meu colaborador, eu acho que não tem problema. Eu falei para ele que eu não tenho receita para pagar o direito trabalhista dele, ele concordou, então está tudo certo. Se eu falo para ele fazer uma hora extra, ficar um pouco a mais e disser para ele, você pode ajudar o meu negócio? Então, ele está só me ajudando. Eu entrei num acordo com ele, ele aceitou. Não importa. Muitas vezes o colaborador aceita pelo medo de perder o emprego. Mas você que é dono do negócio precisa ter clareza. Nenhum negócio que começa com princípios errados, com fundamentos em que não se honra o direito do trabalhador, vai prosperar. Comece entendendo. No versículo 9, então, você entenderá o que é justiça, o que é juízo, o que é equidade e todas as boas veredas. Então aqui são algumas coisas do dia a dia que as pessoas elas escorregam, elas pensam assim: se eu conversar com a pessoa eu posso fazer. Não, você pode fazer. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas o livro de Provérbios diz: se você quer andar no temor ao Senhor, e se você buscar a Deus verdadeiramente, você vai fazer o que é justo, o que tem relação com o juízo, com a equidade e com os bons caminhos. Versículo 9: porque, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Veja que ele fala que quando você faz tudo o que está escrito aqui no versículo 1 ao 5, como buscar o temor ao Senhor, você vai receber esses benefícios aqui, e um dos benefícios é que a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Na hora em que você se deparar com o que fazer a respeito de cada situação da vida, você vai ter claramente qual é a resposta, o que fazer. Você saberá. O certo é fazer isso aqui. Versículo 11: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Bom siso é o bom juízo. Você vai ter sabedoria. O bom siso te guardará de tomar a decisão errada. E a inteligência te conservará. Vai manter você sempre no caminho correto, no caminho certo. 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Você vai ter bom juízo para te guardar e inteligência para te conservar. 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. 15. Cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Você vai ter aqui do versículo 11 até o versículo 15, ele diz que o bom siso te guardará e a inteligência te conservará de quem? Das pessoas que praticam o mal. Versículo 13, que fogem, que deixam, abandonam as veredas da retidão para andarem nas trevas. 14, que ficam alegres de fazer o mal e folgam com as perversidades e cujas veredas são tortas e desviadas nas suas carreiras. Você vai ficar longe do caminho das pessoas que fazem as coisas erradas. Agora um outro benefício no 16. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Esse versículo 16 fala a respeito de 3 tipos de mulheres. Primeiro, a mulher estranha, aquela que você conhece quando você vai em um centro comercial, quando você vai em um mercado, quando você vai a um curso, a um treinamento, a um evento que ocorre em uma outra cidade. Você conhece aquela mulher que aparece no seu caminho, que você nunca viu na vida, e de repente ela atrai você. De repente ocorre um flerte, de repente você vê o interesse. Quando você tem
a verdadeira sabedoria, você não tem dúvida de que você deve desviar os olhos, que você não deve nem mesmo dar conversa, porque se ocorreu algum clima que chama a sua atenção e você é casado, você sabe, eu não vou atrás disso. Quando ele fala da mulher estranha, dessa pessoa que é estranha, que aparece no seu caminho, nós devemos interpretar esse texto também do homem estranho, porque você que é mulher, também que busca a temer ao Senhor, vai receber o livramento do homem estranho, aquele que aparece no seu caminho, no centro comercial, no supermercado, no evento do trabalho, em algum lugar que você faz um curso e ocorre o clima e você sabe que você é casado e você vai fechar os olhos, tirar os olhos, não dar assunto e nem conversa. A primeira pessoa é a mulher estranha, o homem estranho. A segunda pessoa é da estrangeira, do estrangeiro. A estrangeira e o estrangeiro é a pessoa que vem de outra cidade, que vem de outro país. Às vezes você faz um evento e tem um encontro de outras pessoas que vêm de outras terras. E o terceiro tipo de pessoa é a que lisonjeia com as suas palavras. É aquela pessoa que aparece e fala: Você é tão bonita, você é tão inteligente, você é tão bom no que você faz, e fica lisonjeando, elogiando, ganhando terreno por meio de palavras elogiosas. Muitas vezes acontece de você que está casado, você que está casada, não receber os elogios do seu marido, da sua esposa, por aquilo que você faz. Elogie o seu marido se ele ajudou você a lavar a louça. Elogie a sua esposa se ela ficou até mais tarde ajudando você a resolver um problema, alguma situação das finanças do casal, dando ideias para você. Elogie o seu marido, a sua esposa, para que você feche a porta para que outras pessoas vejam, digam do valor do seu marido e da sua esposa e você tenha uma porta aberta para pessoas estranhas entrarem no seu relacionamento. Então, o versículo 16 fala: para te livrar da mulher estranha e da estrangeira e que lisonjeia com suas palavras. Tanto você, homem, quanto você, mulher, que é casado, que é casada, preste atenção com relação a isso. Se você quiser uma indicação de livro, leia um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro foi escrito por Gary Chapman e ele é um livro que explica que as pessoas têm basicamente cinco linguagens de amor. Então, ele diz que uma das linguagens de amor são as palavras de afirmação. Palavras de afirmação são elogios. São palavras em que você confirma, você afirma o valor a respeito do seu marido ou da sua esposa. Então, um elogio como: que bom que você me ajudou hoje com a louça, que bom que você me ajudou a resolver essa questão das finanças aqui de casa. São palavras que afirmam, confirmam, que dão valor para o seu marido, para a sua esposa. Uma segunda linguagem de amor é o toque físico. A Bíblia fala que, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, que o casal, o marido e a esposa, devem manter a sua intimidade, que existe um dever conjugal de manter a intimidade para que o casal não fique tentado a olhar para pessoas de fora. Então ali tem a questão do toque físico. Nós estamos falando da intimidade, mas o toque físico também inclui um abraço, andar de mãos dadas. Tem casais que não valorizam o toque físico. Uma terceira linguagem de amor é presentear a pessoa. E presentear não significa comprar presentes caros. Presentes do dia a dia,
alguma coisa que você sabe que a sua esposa gosta, que o seu marido gosta, que você pode trazer para trazer ali um mimo que traz essa conexão entre o marido e a mulher. A quarta linguagem é, é o tempo de qualidade. Tem muitas pessoas que ficam muito presas no trabalho e esquecem de separar um tempo todos os dias para ter um tempo de qualidade. Talvez você está engajada em um projeto que toma muito tempo, mas se você só tem 10, 15 minutos ou 30 minutos na sua agenda, que esse tempo seja um tempo de qualidade, em que você está ali totalmente no relacionamento, 100% naquele lugar. Isso fala de tempo de qualidade. E então esse livro, ele fala a respeito dessas linguagens de amor, que são formas que você cuida do seu relacionamento e fecha a porta para que outras pessoas apareçam no caminho da, do seu marido, da sua esposa. Versículo 17. O 17, ele completa o 16. Então ele diz assim: vamos ler o 16 mais uma vez. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Concerto com C significa aliança. Você tem concerto com S, que significa consertar alguma coisa, e concerto com C, que significa pacto, aliança. Então, essa mulher estranha, essa pessoa estranha, estrangeira e que elogia com palavras, ela deixa o guia da sua mocidade. Ela é uma pessoa que desonra o casamento dela, né? E esquece do pacto, da aliança que tem com Deus. E existem pessoas que é necessário estar atento a isso, é necessário estar atenta a isso. Que existem pessoas que não querem andar no temor ao Senhor. Então elas deixam o pacto, a aliança com Deus, e elas avançam para uma situação de infidelidade. Quando você tem a verdadeira sabedoria, você escapa disso, porque você guarda o temor ao Senhor com você. Isso é mais um benefício do temor ao Senhor. Versículo 18. Por quê? E por que se proteger da mulher estranha, da estrangeira e da que dá elogios com as suas palavras? 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. A pessoa se envolve com uma pessoa dessas, fora do casamento, e depois que a pessoa faz isso uma vez, ela passa por uma experiência de liberação de muitos hormônios que faz com que a pessoa pense assim: ninguém me descobriu, foi uma aventura, gerou adrenalina, e a pessoa passa a ter aquele comportamento como seu padrão. Ela passa a pensar que aquilo que era para ser apenas um escorregão se torna algo prazeroso, passa a ser uma coisa que corrompe o caráter da pessoa. Por isso que o versículo 18 fala: porque a sua casa cair com uma pessoa estranha, com um estrangeiro, com a pessoa que elogia, a casa dessas pessoas se inclina para a morte. Porque a pessoa, primeiro, corre o risco de morte. Verdadeiramente, você corre o risco da morte. Você não sabe quem é o marido da pessoa, quem é a esposa da pessoa. Tem pessoas que resolvem, literalmente, matar o amante, a amante. Então a casa dessa pessoa se inclina para a morte e as suas veredas, os caminhos dessa pessoa, vai para os mortos. A pessoa morre no seu caráter. Versículo 19. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida.
Veja que todos os que se envolverem, do versículo 16 até o 19, ele fala sobre a mulher estranha, a estrangeira e a que lisonjeia com as suas palavras. Essas pessoas deixam o concerto com Deus, elas se inclinam para a morte e levam para o caminho dos mortos, e todos os que vão para essa pessoa não voltarão e não atinarão, não vão se dar conta dos caminhos da vida. Agora, um outro benefício de você ter o temor ao Senhor. 20. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. 21. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. 22. Mas os ímpios, quem são os ímpios? Os que se inclinam para o mal serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Os que sentem prazer, os aleivosos, os que sentem prazer em andar no caminho torto, serão dela exterminados. Então, o último benefício aqui de você ter o temor ao Senhor: você vai andar pelo caminho dos bons. Vai ser natural você achar o caminho certo e guardes as veredas dos justos. Você vai guardar os caminhos dos justos. Agora o 21. Por que vale a pena o temor ao Senhor? O 21. Porque os retos habitarão a terra. Habitar a terra significa você vai ter o domínio, você vai governar a sua vida. A terra aqui se refere à sua vida. Os retos habitarão a terra. Eles vão ter o domínio da sua vida. Eles vão plantar sementes boas e vão colher aquilo que existe de bom no seu terreno, na sua terra. Vão viver a vida em paz. E os sinceros, os que são transparentes, honestos, verdadeiros, permanecerão nela. Porque você pode começar bem, ser uma pessoa que é reta no começo, plantar boas sementes, mas você pode, no meio do caminho, usar uma máscara e começar a fazer as coisas erradas e não ser mais sincero. O versículo 21 está dizendo que não basta começar bem, é necessário você ser reto no começo, plantando boas sementes para você habitar a terra e manter-se sincero para que você permaneça nela. Continuar todos os dias corrigindo, consertando, melhorando, sendo cada vez mais e mais, 1% a cada dia melhor. Sempre com esse foco de temer ao Senhor. Porque, versículo 22, os ímpios serão arrancados da terra. Se em algum momento você receber a proposta para o caminho torto e você aceitar, se você for pelo caminho do ímpio, você será arrancado da terra. E os aleivosos, se em algum momento você sentir o gosto de fazer a coisa errada, serão dela exterminados. Você vai perder a sua plantação, todas as sementes boas que você plantou. Então, o capítulo 2 de Provérbios, ele explica como receber o temor ao Senhor, do versículo 1 ao 5, o passo a passo. E depois ele fala a respeito dos benefícios de você ter a sabedoria, de você receber o temor ao Senhor. E como nós pudemos ver, são vários benefícios. A pessoa consegue andar de maneira bem simples no caminho correto, porque ela entende o que é o justo, o que é o injusto, o que é o falso, o que é o verdadeiro. A pessoa consegue ter a sabedoria no coração e ficar livre dos caminhos dos maus. A pessoa consegue manter o seu casamento, a sua família, o seu relacionamento conjugal, porque ela escapa da pessoa estranha, da estrangeira e da que elogia com as suas palavras, e a pessoa anda no caminho dos bons de maneira natural, e ela vai habitar a sua terra, ela vai ter o domínio a respeito dos seus caminhos. Esses são os benefícios de quem teme ao Senhor. Agora eu quero fazer um convite
para que você faça a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa os seus erros, os seus pecados, você confessa que você quer aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida e como o Salvador da sua vida. Aceitar a Jesus como Senhor da sua vida significa que você quer que Deus esteja à sua frente. A Bíblia fala que todos nós estamos com pecados. Então, Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade. Toda pessoa que aceita Jesus, quando ela diz eu aceito a Jesus, ela está dizendo eu reconheço que eu tenho pecados. E eu aceito Jesus porque eu recebo o sacrifício, a morte dele na cruz pela minha vida. E com isso, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e aí você se torna filho ou filha de Deus. Deus passa a ver você como alguém que recebeu a marca do sangue de Jesus, que você teve os seus pecados perdoados. Então ele recebe você como filho, como filha dele. Por isso que para chegarmos até Deus, precisamos fazer a oração de confissão, confessar que queremos Jesus. Então, se você ainda não fez essa oração, faça essa oração comigo agora. Vamos orar, ligue o seu pensamento com Deus. Oração de confissão, frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Explicando a frase 2. Você pediu o perdão dos pecados e pediu para que o Espírito Santo guie você até o céu. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando em você. A Bíblia fala que quando Jesus morreu por todos, ele disse: depois que eu morrer por todos, todo mundo que aceitar a Jesus vai ter o perdão dos pecados. Mas eu vou voltar para o céu e vou enviar o Espírito Santo que vai ficar na terra com todos os que andarem com Jesus. Então, a frase 2, você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar até o céu. E a frase 3, o livro da vida é o livro que está no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos vão comparecer diante do tribunal de Deus para prestação de contas. Todos serão julgados, mas está escrito lá: quem estiver com o nome no livro da vida vai entrar direto nos céus, porque já estará julgado e justificado. E a oração termina em nome de Jesus, amém, porque nós oramos apenas para o nome de Jesus. Se na sua casa você tem algum santo, imagem, ou alguma fotografia de santo, ou algum amuleto que você se apega, coloque em um pacote fora da sua casa, porque agora que você fez essa oração, você tem o Espírito Santo, o próprio Deus com você. Portanto, ore sempre em nome de Jesus. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Jesus. Participe das reuniões que estudam a Bíblia, para que você conheça os mandamentos do Senhor. Porque você viu hoje, na leitura de Provérbios 2, os benefícios de você conhecer os mandamentos do Senhor e guardá-los no coração. Você vai receber todos os benefícios que nós lemos hoje em Provérbios 2. E participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa franca com Deus, onde você fala das suas rachaduras, das suas fraquezas. Mas não espere para orar na igreja. Ore na sua casa. Ore no trânsito, no seu trabalho, quando você sentir a tentação de sonegar um imposto, de olhar para uma pessoa que é casada, de praticar alguma coisa errada, de xingar alguém,
porque você tomou uma fechada no trânsito, de ser uma pessoa que não cumpre os contratos. Na hora que você sentir a tentação de xingar alguém, se irritar ou de erguer a voz, perder o equilíbrio, em todos esses momentos, ore. Diga a Deus, me dá força para eu fazer a coisa certa. Ele vai estar com você e vai ajudar você porque o Espírito Santo já está com você. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, pela leitura de Provérbios 2. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar o temor ao Senhor e que o Senhor venha trazer para nós os benefícios da sabedoria que lemos hoje, para que possamos permanecer sempre firmes no Senhor. Visita a fraqueza de cada filho e de cada filha do Senhor agora que está confessando o seu erro. Confesse ao Senhor agora, dizendo: Deus, eu tenho essa fraqueza, eu não sei como lidar com isso, eu quero que o Senhor me ajude. Diga, você agora está num momento de comunhão com Deus. Fale com Ele e Ele vai ajudar você. Senhor, toma essa oração desse teu filho e dessa tua filha e dá força para que vença e siga no teu reino hoje e sempre. Dá graça e a renovação do Espírito Santo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.